Para o passo a passo de hoje, vamos utilizar duas cores base, também uma agulha para crochê de 2,2 milímetros, é referente ao meu fio, uma tesoura para acabamentos, também vamos precisar de uma agulha de tapeçaria e fibra sintética. Vamos iniciar com esta cor de fio, fazendo nó corrediço e na sequência 22 correntes. Faço um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Na sequência, faço uma corrente e um ponto baixo aqui na primeira corrente, já escondendo a sobra de fio. Na corrente seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. E na corrente seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Sigo fazendo um ponto aumento por todo o cordão de correntes e no final vamos ficar com 33 pontos baixos. Finalizo essa volta fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Para esta volta, vamos iniciar com uma corrente, um ponto baixo aqui no primeiro ponto e vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 33 pontos. Para finalizar a segunda volta, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Sigo com uma corrente e faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No segundo ponto, também faço um ponto baixo. E no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Seguiremos com esta sequência de 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Vamos ficar no total com 44 pontos. Fecho a terceira volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e para a quarta volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base.
Dessa forma, vamos ficar com 44 pontos. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, fechando a quarta volta. Para a quinta volta, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E vamos seguir fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto da base. Após finalizar o terceiro ponto baixo, no quarto, vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 3 pontos baixos, um aumento, por toda a volta. Vamos ficar com um total de 55 pontos. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Continuo fazendo uma corrente e um ponto baixo para cada ponto da base por 2 voltas. Então, a sexta e a sétima carreira serão cada uma delas com 55 pontos baixos. Após finalizar a sétima volta, vamos cortar o fio, deixando uma sobra para acabamento. E com a agulha de tapeceiro, vamos finalizar o acabamento desta primeira peça. Com uma outra cor de fio, vamos fazer uma outra base. E nesta base, vamos acrescentar mais carreiras no final. Então, será da sexta à 11ª volta com 55 pontos. No final, deixei uma boa sobra de fio para a costura. E agora, pela parte avessa da peça, vou conduzir o meu fio até o início dessa base, lá na primeira volta.
Cheguei aqui na primeira volta, agora pego a minha primeira peça e coloco sobre a segunda desta forma. Passo a minha agulha. Vou introduzir a agulha aqui na primeira peça, pegando apenas uma alça, e vamos fazer a costura. Sempre retorno para o mesmo lado que iniciei. Continuo dessa forma até unir as duas peças. No final da costura, vou levar o meu fio para a parte interna e aqui vou fazer um nó de acabamento junto com esta primeira sobra de fio da segunda parte. Para continuar, vou conduzir o meu fio novamente para a parte superior da segunda peça. Antes de prosseguir com o fechamento, eu vou bordar alguns detalhes com uma outra cor de fio. Você pode utilizar várias cores nesse procedimento.
Após fazer o bordado, nós vamos continuar com o fechamento da peça. Para isso, vamos utilizar novamente a agulha de tapeceiro. E aqui vou passar pegando as duas alças do ponto de uma das partes e também da outra parte, dessa forma. Sempre introduzindo a agulha no mesmo lado que iniciamos. Continue costurando e colocando o enchimento sempre que necessário. Vou utilizar uma argola para chaveiro já com mosquetão, mas você pode costurar também na sua peça. E esta é uma peça super versátil que você também pode utilizar como porta-alfinetes, que vai ficar super lindo no seu ateliê. Espero que você tenha gostado da rosquinha, que serve como decoração.